Cidade do Esporte. E para falar de Vasco da Gama, vamos com um convidado especial aqui na Bradesco Esportes FM, um ex-jogador de Vasco da Gama e também do Flamengo, esteve no Vasco em 87, 88, zagueiro Fernando, conversa com a gente aqui na Bradesco Esportes FM. Fernando, você jogou no Vasco, jogou no Flamengo, gostaria que você falasse sobre o duelo que teve essas duas equipes também. Foi um jogo, assim, abaixo das minhas expectativas, assim, do que Vasco e Flamengo proporcionaria em tempos passados, né? Também acho que ficou a desejar o público, isso em função talvez do estádio, de ter sido no São Januário, e a gente não poder ter a magnitude de um espetáculo como esse no Maracanã, devido às Olimpíadas. Mas olhando para a competição em si, não ficou muito, acho que o Vasco foi merecedor do resultado, porque é um time muito mais organizado no momento, já vem um trabalho com o Jorginho e com os Vinhos já há um bom tempo, e isso daí fez a diferença. A organização do Vasco na partida se deu muito melhor para o time do Flamengo, que ainda está sendo montado pelo Muricy. Então, no meu modo de ver, assim, o resultado foi bem justo, parabenizou a equipe que melhor se houve dentro de campo. Agora, Fernando, o que tem esse trabalho do Jorginho, né? A galera tem falado que ele fez uma boa campanha que quase livrou o Vasco da Gama, manteve praticamente a mesma equipe e está demonstrando um futebol diferente, às vezes com o Júlio dos Santos, né? Um cara que sabe sair jogando como cabeça de área, e dessa vez ele mudou um pouquinho, mas me parece que os atletas estão todos fechados com ele, porque a consciência tática de obedecer o Jorginho tem sido absurda. Assim, a gente tem que analisar o Vasco pela sua grandeza, né? O Vasco não é para estar lá disputando para não cair, isso aí é um absurdo. Então, assim, desde o comando do Jorge, que já foi um baita de um desafio, já sabia-se antecipadamente que as condições seriam bem difíceis de ser revertidas, em função de tudo que teria que ser feito dentro do segundo turno do Campeonato Brasileiro. E foi assim, foi fantástico o trabalho que o Jorge e o Zinho conseguiram dar ao Vasco, recuperar a autoestima do atleta, dos jogadores individualmente, e depois dar corpo ao grupo de jogadores, para ter feito a campanha também extremamente satisfatória de segundo turno, que quase livrou o Vasco da queda. Não conseguiu, mas se tivesse feito isso no primeiro turno, consequentemente o Vasco não teria caído. E aí o Vasco usa-se da inteligência de manter o grupo, né? Manter o grupo, trazer alguns jogadores da base, mas tem a coluna vertebral toda ela montada, do goleiro até o ataque, os jogadores experientes, Nenê, e aí o time consegue ter esse enquadramento tático dentro de campo devido a uma coisa que o Jorginho tem em especial, que é justamente trazer o atleta de encontro àquilo, fechar o grupo de encontro àquilo que ele acredita que precisa para que o Vasco tenha uma participação satisfatória agora nessa Série B. Eu acho que vai fazer uma boa campanha, retorna, se continuar com o mesmo trabalho com o Jorge, e a gente vai torcer para que o Vasco retome a primeira Série A, que é um lugar que ele não deveria ter saído, e pela segunda vez já isso acontece, né? Agora, esse time, dá para ir com ele 100% para a Série B, né? É um time que para a Série B dá. E se para você, essa continuidade do Nenê, qual a importância disso, né? Ele está se tornando quase que um ídolo, né? Então, assim, o Vasco tem jogadores experientes, desde o seu goleiro até a linha de ataque. É uma coluna experiente e um meio-campo experiente, que proporciona aos jogadores mais jovens um enquadramento tático importante. Você mescla a juventude com um time experiente, isso sempre dá resultado a partir do momento que quem está no comando
consiga agregar esses atletas, que é o caso do Jorge. Ele já fez isso na época já de América, e os seus trabalhos vêm sempre pautados de fechar grupos de grupos de atletas e desenvolver um bom trabalho. E acredito eu que ele deva fazer isso agora. Já mostrou isso num tempo curto de campeonato, que o brasileiro, que era dificílimo, e mostrou que não conseguiu o resultado de campo, mas conseguiu o resultado de jogos no qual ele mostrou a sua capacidade. Eu acredito que com a manutenção do elenco para a Série B, o Vasco se torna uma equipe forte dentro dessa possibilidade. E tem tudo para voltar para a Série A nesse ano que a gente vai passar. Nenê é a grande figura desse Vasco da Gama. A gente teve uma entrevista que ele falou que gostaria, inclusive, né, poderia, caso solicitado, servir até a seleção pelo que ele está demonstrando. O que você acha desse jogador? Não, eu acho o Nenê assim, um jogador para o Vasco muito saudável e referência. Não para a seleção brasileira, do meu modo de ver. Eu acho que eu acho que o jogador tem tempo para estar lá jogando e nos servindo. Eu acho que não é o caso do Nenê. Não me sinto à vontade para falar. Um baita de um jogador, mas que hoje o tempo dele, acho, de seleção brasileira já passou. Passa para todo mundo e no meu ponto de vista já passou. Vai ajudar muito o Vasco, tem ajudado muito o Vasco, e acredito que ele deva espelhar o trabalho dele no Vasco, né? Se concentrar toda a sua ficha aí no clube para trazer o Vasco de volta esse ano ainda, se possível. Agora, para finalizar, temos um campeonato carioca diferente essa temporada, onde divide-se, né? Os 4 melhores de cada grupo vão disputar a chance do título, e os 4 piores de cada grupo vão disputar o rebaixamento. E podemos ter o carioca com o maior número de clássicos. O que você acha desse tipo de questão? Até o Andrezinho falou em coletiva de imprensa nesta terça-feira que isso é interessante, o jogador saber esse tipo de questão, até porque pode enfrentar o Flamengo mais uma vez, né? Então eu não peguei a fórmula desse ano do campeonato, né? Eu não sei se está da mesma maneira do ano passado, você pode me dizer isso? A fórmula é a seguinte: 4 melhores de cada grupo, eles se classificam para um novo grupo, um grupão com esses 8 times, onde os 4 melhores vão disputar o título do Carioca e da Taça Guanabara. Os 2 piores, né, o quinto e o sexto, junto com os 2 primeiros do outro grupo que vai se formar contra o rebaixamento, vão disputar a Taça Rio. E podemos ter mais partidas entre Vasco e Flamengo e clássicos em geral. Assim, eu tenho uma filosofia, que o Campeonato Carioca, ele não tem nós temos os 4 grandes aí, e os outros clubes que hoje até melhoraram um pouco a sua condição técnica, né? Mas o campeonato, para mim, mais justo sempre vai ser o ponto corrido, que determina sempre aquele que melhor mantém a melhor regularidade dentro da competição. Mas se tratando de campeonato regional, dificilmente dá para se fazer isso, e até pela questão financeira e uma série de fatores aí que é necessário para você poder estar atraindo o público. Eu vejo como foi na minha época, e tem sido assim, vários clássicos, vários jogos. Eu em 87 e 88, nós fizemos 3 finais com o Vasco, de 86, 87, 88, com o Flamengo, quer dizer, e teve a diálogo do bicampeonato. Nós chegamos a jogar 3 vezes contra o Flamengo. Então, assim, a casa cheia, óbvio, você atrai o público, mas que nunca, assim, pode não resultar a melhor qualificação de quem está de melhor naquele momento, porque o futebol causa esse tipo de resultado. Às vezes você potencializa, você tem uma pontuação
muito maior e nesses quadrangulares você não se sai bem e acaba sendo punido por um jogo ruim e perde-se uma Taça Guanabara, uma Taça Rio, consequentemente um título carioca. Eu não vejo com bons olhos, mas é dessa maneira desde a minha época e assim tem sido, e vamos torcer para que vença o melhor. Tá certo, Fernando Zagueirão, ex-Flamengo e Vasco da Gama, nosso convidado aqui na Rádio Esporte. Fernando, queria agradecer sua participação aqui na Bradesco Esportes FM. Eu é que agradeço, é um prazer falar com vocês. Um abraço a todos a equipe do esporte, a torcida do Vasco, a torcida do Flamengo, que sempre que possível tem um carinho muito especial comigo, nas redes sociais, e a gente vai mantendo contato. O prazer é meu estar sempre falando com vocês. Estou sempre à disposição aqui para qualquer informação, meu amigo. Tá aí Fernando, ex-zagueiro da equipe do Vasco da Gama no ano de 87 e 88, titular do Vasco, titular também do Flamengo, falando aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte.